Nós estamos aqui, como você pode perceber, acompanhando todo o desenrolar desse processo de crise no Brasil e no mundo por conta do coronavírus. Nosso Mandato da Resistência tem produzido leituras, projetos, buscado consultar especialistas e, nesse sentido, contribuir para o enfrentamento dessa crise de um ponto de vista da grande maioria, dos 99% da população brasileira que vive do seu trabalho. Este dia de hoje, ao nosso ver, foi um dia bastante emblemático. A crise do coronavírus evidenciou dois aspectos muito importantes para entendermos o quadro que está se apresentando de maneira imediata, mas para refletirmos também sobre o futuro do nosso país que está se construindo agora, também nesse momento de crise. Um primeiro aspecto é o elemento do isolamento social. A posição do presidente Jair Bolsonaro, que procurou desmoralizar todo o acúmulo científico gestado internacionalmente, também pelos especialistas, legitimado pelos especialistas, pelas especialistas no Brasil, esse posicionamento vai sendo derrotado, desmoralizado, não apenas pela falta de base da sua fundamentação científica, mas pelas evidências da realidade. O desenvolvimento do quadro dramático de países como a Espanha, Itália e principalmente agora o que vem acontecendo nos Estados Unidos mostram que é um país que de alguma forma guarda similaridade do ponto de vista do volume da população e do ponto de vista da sua extensão territorial, além de outros aspectos, guarda a similaridade do Brasil. Esse quadro nos Estados Unidos mostra o quanto, ao nosso ver, é criminoso o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, à medida que a situação por lá vai ficando absolutamente desesperadora. Quem viu as reportagens hoje mostrando depoimentos de que a situação por que passa hoje aquele país não se compara nem mesmo à situação criada pelo 11 de setembro, percebe como a população dos Estados Unidos está vivendo essa situação que realmente é dramática, sem a menor perspectiva da desaceleração desse quadro. Na verdade, os Estados Unidos está numa situação de imponderabilidade muito grande em relação ao agravamento que leva, obviamente, a uma situação extremamente preocupante para a maioria daquele país e que nós temos que nos solidarizar com o povo estadunidense também, como temos que nos solidarizar com todos os povos do mundo que estão enfrentando essa crise. Então, esse quadro na Europa, especialmente nos Estados Unidos, demonstra o quanto é inconsequente e, como eu disse, criminosa a fala do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, no mínimo de circulação que nós fizemos pela cidade de Salvador, um pouco para olhar como as coisas estão se desenvolvendo aqui na nossa cidade, apesar de estarmos fundamentalmente em casa, obedecendo às orientações dos técnicos brasileiros e da Organização Mundial da Saúde, nós podemos perceber o quanto foi nocivo o discurso do presidente. Foi possível, nesse rápido contato com a população, ouvir pessoas falando de gripezinha, repetindo justamente as palavras do presidente da República. Por isso, é muito importante combater. Eu quero voltar a finalizar a nossa live de hoje, tratando justamente desse tema. E um segundo aspecto que não pode fugir à nossa reflexão crítica é a questão do programa de renda mínima que foi aprovado pela Câmara dos Deputados hoje. Agora, ao final do dia, à noite, foi aprovada numa sessão na Câmara dos Deputados o programa de renda mínima. Observe que num país em que se falava da ausência completa de recursos, num país que tem um presidente que fala ou os trabalhadores têm direitos ou terão empregos, num país em que se naturaliza a ideia de cortes
terríveis na área de educação, em áreas como educação, moradia e saúde pública. Em parte, a situação dramática que nós estamos passando está relacionada também à emenda 45, a emenda constitucional 45, que congelou e permanece congelando os investimentos em áreas fundamentais para a vida do nosso povo durante 20 anos. Nesse país em que se dizia que não tem recurso para nada, começou-se a discutir, em função da agressividade da crise, começa a se discutir a situação incontornável se levar à frente um programa de renda mínima para a população, não apenas trabalhadores do mercado formal, como aqueles trabalhadores e trabalhadoras que estão na informalidade, precisam batalhar a sua sobrevivência cotidiana através dessas relações de trabalho informalizadas. Então, começa a se discutir, tanto, como eu disse, para trabalhadores formais, como para trabalhadores da informalidade, esse programa de renda mínima. E o que chama a atenção é que a Câmara dos Deputados começou a fazer a discussão num patamar de R$200. Olha, veja bem, estávamos num país que não se tinha recurso nenhum para a área social. Começa a ser num país em que o presidente, inclusive, corta indiscriminadamente, né, de maneira extremamente agressiva, inclusive um montante, um percentual significativo do Bolsa Família, né, que nós sabemos que tem um valor bastante reduzido. Bom, então esse país que acorda discutindo um programa de renda mínima em torno de R$200, que no meado do dia se transforma num debate de R$500 e termina com aprovação na Câmara dos Deputados de um valor de R$600, o que inclusive é muito pouco, né? Obviamente a referência mínima para nós do PSOL, da frente de esquerda, né, os companheiros, os partidos irmãos como o PCB e a Unidade Popular, para nós a referência desse programa mínimo mais elementar deve ser a do salário mínimo. A referência realmente deveria ser o do salário do Diese, né? Mas no mínimo se discutir a referência do salário mínimo. Mas perceba como houve uma variação. No mesmo dia se rompe o dogma de que não existe recurso nenhum para as áreas sociais no Brasil, né? Com a apresentação de uma proposta de renda mínima generalizada de R$200, isso progride para 500 e chega ao final do dia com aprovação pela Câmara dos Deputados do valor de R$600. Então, há que se perguntar de onde vem esse recurso, de onde veio esse recurso, ou melhor, onde sempre esteve esse recurso. Esse é um debate que precisa ser realizado, não apenas nesse momento de crise, mas no momento da crise é preciso evidenciar de que esse país recentemente construiu uma história de negação de direitos do nosso povo, que está baseada não numa situação incontornável que está de condicionamento dos governos, mas numa opção política que está se fazendo em relação aos recursos que estão amparados, que são recursos públicos nesse país. O que, historicamente, o PSOL e os nossos partidos irmãos, como eu disse, o PCB, mais recentemente agora a Unidade Popular, vem buscando evidenciar que o Brasil não é um país que tem um problema de recursos. O Brasil não tem problema de dinheiro em caixa. A questão fundamental são as prioridades. Hoje, um conjunto de reservas, né, como as reservas internacionais, as reservas que estão relacionadas ao pagamento de juros, amortizações e o conjunto dos serviços da dívida, tudo isso cria uma situação em que a prioridade, de fato, dos governos tem sido privilegiar os especuladores, especialmente os banqueiros nesse país. O que a crise está mostrando é que, dada a realidade, a brutalidade que pode se verificar, né, no contexto social no Brasil, as próprias elites estão precisando admitir
que essa centralidade para a especulação financeira precisa hoje ser minimamente, no olhar deles, relativizada. É preciso, no discurso de Rodrigo Maia, foi possível perceber hoje como Rodrigo Maia remonta à situação da crise de 2008 para dizer, naquele momento se investiu muito recurso para socorrer os bancos, e por que nesse momento não se pode socorrer os trabalhadores? Uma das principais, talvez hoje, a principal liderança das elites nesse país, admitindo que historicamente a prioridade não tem sido aqueles e aquelas que mais necessitam nesse país, e sim aqueles e aquelas que especulam, especialmente o dono dos grandes bancos, que ocupam a máquina pública, cuja principal expressão, a expressão mais emblemática, é o próprio Paulo Guedes, que é dono de banco, né? E que hoje ocupa o superministério da Economia e conduz na prática esse país para aprofundar esse caráter tão perverso de centralização de renda e riqueza. Então nós queremos finalizar a nossa live dizendo que é preciso ter uma consciência profunda sobre os potenciais do nosso Brasil, que não é um país rico do ponto de vista de um conjunto de recursos que estão aí para nós, recursos materiais, objetivos, né? Um conjunto de riquezas, a fertilidade do nosso solo, a diversidade do solo, a nossa riqueza de subsolo, quantidade de água potável, enfim, o Brasil é um país extremamente rico. Essa crise vem demonstrando também que, do ponto de vista da nossa produção cultural e científica, o que se construiu nesse país não pode ser desprezado. Esse momento de crise tem demonstrado como as nossas universidades têm significado um grande amparo de esperança, né, com as suas pesquisas apontando caminhos e criando perspectivas de superação da crise, né, e que, do ponto de vista dos recursos que hoje que estão nas mãos do governo federal, dos diversos governos, mas muito especialmente do governo federal, o Brasil não é um país pequeno. O Brasil é um país com muita musculatura, mas que precisa inverter as suas prioridades. Então, nós não poderíamos deixar de evidenciar esse elemento hoje e, por outro lado, evidenciar também o quanto está sendo derrotado, mas que precisa ser completamente derrotado, o discurso do senhor Jair Bolsonaro de relativização, de enfraquecimento da perspectiva do distanciamento social, certo? Então é preciso fortalecer essa perspectiva, é a grande arma que nós temos agora. As nossas dificuldades de número de leitos, de equipamentos, do número de profissionais são enormes no Brasil para enfrentar essa pandemia que só está dando os primeiros passos. Ela ainda vai revelar os seus capítulos mais dramáticos, e tudo que nós estamos fazendo agora vai refletir de uma maneira mais ou menos dramática já nas próximas semanas. Então não tenha dúvida, esqueça a conversa do presidente, essa conversa que se desresponsabiliza com a vida do nosso povo. Esqueça esse argumento e fique em casa para proteger, para se proteger, para proteger a sua família, seus vizinhos, para proteger a nós todos, povo brasileiro. Obrigado pela sua atenção e continue acompanhando as nossas reflexões aqui no Mandato da Resistência, que vão ser cotidianas. Nós vamos trazer um debate com um conjunto de especialistas em relação a um conjunto de temas e lideranças políticas também, porque todos nós precisamos ter um posicionamento ativo nesse momento tão dramático e tão revelador da realidade do mundo e também do nosso país, do nosso estado, a nossa Bahia. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês e vamos continuar aí na sintonia. Fique em casa, não saia, não siga o conselho irresponsável do presidente da República.
Faça o que mandam os nossos especialistas e a OMC. Fique em casa e vamos fortalecer a nossa sintonia por um Brasil que seja da grande maioria, né, e não dos especuladores, grandes latifundiários, empreiteiros desse país, especialmente do capital estrangeiro. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês.